Muito bem, nós estamos aqui para mais uma lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical. E esse trimestre estamos falando do relacionamento em família. Hoje nós vamos tratar a lição de número 4. Lição 4, que fala de ídolos na família. Como é um problema quando existe ídolos na família. E nós vamos falar de alguns ídolos da família, amém? É muito importante essas lições que tratam acerca desse relacionamento familiar, que é uma das áreas onde o inimigo da nossa alma mais ataca, a nossa família. Que nós possamos meditar nessas lições e aplicar essas verdades à nossa vida. Aqui na nossa escola dominical nós sempre estamos 2 semanas atrasadas devido ao fato de a demora das revistas chegarem aos Estados Unidos. Mas vamos estudar a lição 4, o ídolo na família, texto áureo. Olha como João termina a sua carta, não é? 1 João 5:21. 1 João 5:21 é exatamente o texto áureo aqui da nossa lição e é o final da carta de João. João termina a sua primeira carta da seguinte forma, 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Filhinhos, que maneira carinhosa de tratar os seus discípulos. Guardai-vos dos ídolos. Olha como é obrigado nós guardar dos ídolos. Deus não se agrada. O pecado da idolatria é um sério pecado na Bíblia. Foi uma das causas que Israel foi parar no cativeiro babilônico. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Verdade prática. Adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E ídolo não precisa ser exatamente um bezerro de ouro, como colocaram aqui. Olha, qualquer coisa que a gente coloca entre Deus e nós é um ídolo. Pode ser o dinheiro, pode ser até um filho. Não é? Quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque, Deus o estava provando se ele amava mais a Deus ou o seu filho Isaque. Cuidado, para que você não coloque nenhum ídolo na sua vida ou na sua família. Bom, vamos ao texto de Gênesis, capítulo 31, verso 17 a 19, quando Jacó decidiu voltar para a terra de suas peregrinações, seu pai, e levar a sua família, e Raquel acabou furtando o ídolo da casa de seu pai. Gênesis 31, 17, 19, depois versos 33 a 35, e vamos estar lendo também Juízes, capítulo 17, verso 1, 3 e 5. Gênesis 31. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, e o gado que possuía e alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Que coisa feia que Raquel fez, furtou os ídolos da casa de seu pai. Já não era bom ter ídolos, ainda mais furtados agora. Então, verso 33, então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou. Uma das coisas que Labão foi atrás foi do ídolo da sua casa. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e olha que era mais de um ídolo, eram vários, os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara sobre ele. E apalpou Labão toda a tenda, e não as achou. E ela disse ao pai, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor,
que não posso levantar-me de diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Olha, Raquel não só furtou, ainda mente para o próprio pai, dizendo que estava no costume das mulheres para não se levantar. Que coisa terrível Raquel fez. Que um ídolo faz a pessoa fazer? Roubar, mentir. Vamos então agora a Juízes, capítulo 17, verso 1 em diante. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu aos ourives, a qual fez dela uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha esse homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um eufode, terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Que coisa! O livro de Juízes, nós descemos aos pontos mais baixos, não é? Eles, como Israel estava influenciado por ídolos, por fazer coisas erradas, imagem de fundição, tudo aquilo que Deus havia proibido. Vamos então à introdução da nossa lição de hoje. Temos nessa lição duas histórias distintas, que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus de seus pais, e que ele era o poderoso Deus invisível, e que não precisava de ídolos, e nem precisava de imagem para ser adorado. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. Sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia, resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram pequenos deuses dentro da casa de Labão. Esses pequenos deuses também davam garantia a ela como herdeira de seu pai. Por isso, claro que Labão foi atrás. Não era comum naquela época, quem era o possuidor do ídolo da casa era também o herdeiro. Bom, o segundo caso que nós temos é no livro de Juízes, é o de Mica, um efraimita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo aos danitas, que eram da tribo de Dan, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nessa lição, nós vamos ver as trágicas consequências da idolatria dentro de uma casa. Cuidado para não colocar ídolo dentro da sua casa. A palavra-chave aqui é idolatria. Ídolo, né, que é aquilo que se faz, latria, que é o ato de adorar ou venerar a imagem feita. Vamos os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Bom, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho, na verdade 20 anos, para o seu sogro Labão, Jacó, tendo prosperado muito, finalmente resolveu voltar à casa de seu pai. E Gênesis 31, versos 3 e 4. Em função dos ressentimentos também que havia entre ele e seu sogro, não vendo possibilidade de seu sogro liberá-lo para ele viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Atitude feia de Jacó, não foi? Quando foi descoberto da sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele, provavelmente para fazê-lo voltar,
Gênesis 31, versículo 22 e 23. Lemos assim, Gênesis, capítulo de número 31, versículo de número 22 e 23. Olha só o que está escrito aqui nesse texto. Diz assim: e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele, seguiu o seu caminho por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Então, olha, 3 dias depois, ele ainda seguiu o caminho 7, quer dizer, 10 dias depois, Labão conseguiu alcançar a Jacó. Labão também descobriu o furto dos seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra e possuía dentro da sua casa pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava e pelos quais ele acreditava que o ajudava. Eram, na verdade, o que a Bíblia chama de terafins. Terafins são ídolos fabricados de madeira, de pedra ou de barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas, e muitas vezes eram usadas como um amuleto para proteção familiar e pessoal. Quem também possuísse esses terafins teria direito à herança, por isso Raquel decidiu furtá-los. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele, lemos isso em Gênesis 31, 19, e havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos ídolos e não os encontrou, porque Raquel o escondera na albarda de um camelo e se sentou sobre eles. Gênesis 31, 34 diz: mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara sobre eles e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Portanto, quando Labão chegou lá, ele estava atrás também dos seus ídolos. Labão indagou a respeito dos ídolos e não os encontrou. Primeiro, porque Raquel escondera e se assentou sobre eles. Raquel ainda usa de mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. E ela usou de uma justificativa que ela estava no seu costume das mulheres, ou aquele período mensal em que as mulheres se encontram, como desculpa para não se levantar de cima da albarda do camelo e, consequentemente, para também, assim, seu pai não encontrar os ídolos. Não é? Ela disse, seu pai, não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar. Era comum a filha se levantar diante do pai. Mas Raquel usa disso e diz que está no costume das mulheres. Pode ser até que Raquel tivesse, mas parece que ela usou isso como desculpa para que seu pai não encontrasse os ídolos. Essa foi a sua justificativa para o pai não encontrar. E fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, quem na verdade furtou foi Raquel, os ídolos, e enganou Labão e não falou nada ao seu marido. Esse episódio vai gerar uma discussão entre Jacó e seu sogro. Aqui em Gênesis 31, 36, lemos assim: então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Olha só, aqui o genro ficou irado com o sogro.
Não é isso que o ídolo acaba produzindo, contendas. Nós vemos que diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança da própria filha, Raquel furta os ídolos do pai e mente para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o problema, não é? Vamos para o ponto 2 da nossa lição. Agora vamos falar de Mica, esse efraimita da época dos juízes, um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Juízes, capítulo 17, verso 1 a 4, foi a leitura que nós fizemos em classe. Apesar de um homem, de um nome até de um significado especial, Mica, lembra Miguel, vem de quem é como o Senhor, nosso Deus. Mica, que era semelhante, não é, ou parecido com Deus, não correspondia à importância do nome que tinham lhe dado, porque ele não honrava Deus em sua vida. Ele tinha uma família, e embora o relato bíblico não cite sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés. Nós podemos ler isso no livro de Juízes, capítulo 8, verso de número 27. Está escrito assim, Juízes 8, 27, e fez Gideão disso um efode, pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu após ele, e foi tropeço a Gideão e a sua casa. Tá vendo? Eles haviam se desviado, o povo aderiu ao sincretismo religioso. O que é o sincretismo? É querer adorar a Deus e também adorar os ídolos. E isso implicava numa apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias israelitas começavam a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, com ídolos caseiros, que às vezes eram chamados terafins ou balaíns, para os quais faziam culto, os quais adoravam como objetos de favores materiais. E valores morais e éticos aqui foram abandonados. E Mica era o fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a sua própria mãe. Lemos em Juízes, capítulo 17, verso de número 5, que Mica havia construído, olha só, Mica havia construído uma casa e um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. Vou ler aqui. E tinha esse homem Mica em casa, uma casa de deuses, e fez um efode, terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse sacerdote. Tinha uma casa de deuses. Primeiro erro de Mica. Fez um efode, que era dos sacerdotes, e terafins, e consagrou. Ele tomou a liberdade de consagrar um dos seus filhos para que fosse sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, o equivalente a 13 quilos do metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara. Ela lançou maldições sobre o ladrão. Vemos em Juízes 17, verso 2, o qual disse sua mãe: há 1.100 moedas de prata que foram tiradas, por cuja causa deitava maldições. Olha só, sua mãe deitou maldições. Porém, claro, sua mãe, quando ele devolve, retira as maldições.
Olha Juízes 17:4. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu ao ourive, ao qual delas uma imagem de escultura e fundição, e esteve em casa de Mica. Ela faz um ídolo na sua casa quando ele restitui, não é, a mãe. Ela retira a maldição, mandando fazer um ídolo ao ourives para pôr na casa de Mica. Mica, Juízes 17, 5 e 6, diz que ele tinha uma casa de deuses. Não é? Verso, naquele dia não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. E pelo contexto, nós vemos que a família de Mica era de judeus, mas que estava desviada da fidelidade de Deus. Servia, assim, a falsos deuses, representando por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também o Deus Israel. Entretanto, naquele período, como lemos em Juízes 17, 6, cada um fazia o que lhe parecia certo, ou que bem parecia aos seus olhos, ou direito parecia aos seus olhos. Olha, quando a gente faz e acha que está certo, a gente pode entrar em grandes erros, inclusive indo contra a palavra de Deus. Por conta própria, depois de ter afins em casas, Mica resolveu mandar fazer um efode, que era utilizado pelos sacerdotes israelita para consultar ao Senhor. E ele pega seu filho e o separa para sacerdote. Olha só, faz o que querem mesmo. Põe quem quer como sacerdote. Depois apareceu um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e o torna sacerdote da família pelo Deus Israel. Olha só, 17:9. Disse Mica: de onde vens? Ele disse: sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e ser-me por pai sacerdote, a cada ano te darei 10 moedas de prata, e o vestiário, o teu sustento. E o levita entrou. Esse levita também se vende facilmente. Nós vemos aqui uma verdadeira mistura de divindades falsas que estavam presentes na casa de Mica. Todos, quando chegasse à sua casa, encontrariam o Deus que desejava invocar. E esse levita, pior ainda, concorda com tudo isso. Infelizmente, esse homem da tribo de Benjamim, que deveria honrar a Deus e amar a Deus do seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontrava comprometido com ídolos e colocando filhos como sacerdote, levitas. Vamos para a sinopse tópico 2. Imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso. Sincretismo é adorar mais de uma religião, não é? Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão do povo. Vamos falar agora desse perigo, a idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias aqui citadas, tanto a de Raquel, que furtou o ídolo da casa de Labão, seu pai, e de Mica, que havia furtado a prata da casa de sua mãe, a crença em ídolos domésticos indicava uma forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos que nós mencionamos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema também com ídolos caseiros e famílias cristãs, que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso, o apóstolo João termina a sua carta dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, 1 João 5:21.
Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é real, já que ele vive no mundo, vive-se pelo que se vê, pelo que sente, e não pela vida cristã exige que adorar a Deus em espírito e em verdade. Os ídolos são temporários, representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos, têm pé, mas não andam, têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro da casa. Vamos ver alguns ídolos modernos em nosso dia. Por exemplo, o emprego. Tem gente que o emprego para ele é um ídolo. Ele larga tudo pelo emprego. Ele não vai nem na casa de Deus por causa do emprego. Cuidado para que o seu emprego não seja o seu ídolo, o seu trabalho. Um carro. Um carro, quantas vezes se torna um ídolo? Me faz lembrar a história de um irmão que não tinha carro, era fiel todo domingo na igreja, durante a semana, e sempre orando, Senhor, dá-me um carro. Aí Deus deu o carro, já não veio no domingo. Faltou também no culto terça, o pastor não entendeu, foi visitá-lo. Falou, pastor, agora eu estou passeando com o carro que Deus me deu. Olha o ídolo aí. Dinheiro, como o dinheiro é forte. Como existe uma conexão entre os corações e o dinheiro. E quando um pastor perde muito dinheiro, já tem gente, ele está pedindo muito. O dinheiro é um ídolo. Acusam o pastor de querer o dinheiro, mas eles são idólatras do dinheiro, por isso não o dão. Um filho pode se tornar um ídolo. Um pai ou uma mãe, às vezes até um estilo de vida pode se tornar um ídolo. Que Deus nos guarde dos ídolos. Como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Muito bem, vamos lá. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo também escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 8:4, e diz, o ídolo nada é no mundo. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição acima do próprio Deus. Vamos identificar os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia. Para alguns, a TV se torna um ídolo. Pastor, não tem tempo de ler a Bíblia, mas tem tempo de ficar 1h30 diante de uma novela, diante de um filme. Cuidado com a mídia, cuidado com a TV, para que ela não se torne o seu ídolo. Embora em nossas casas queimaremos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é um meio que serve à sociedade como canal de comunicação, através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de tantos outros meios que são usados. Ela, também, a mídia, é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela. Que ela faça parte de um mundo tecnológico, intelectual, no qual todos vivemos. O que não podemos fazer é o uso acrítico desse instrumento. Precisamos levar em conta o cuidado e o perigo da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2:16-17. Terceiro ponto aqui, precisamos reagir contra inimigos da família. Jesus disse em seu sermão, vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? A igreja é o sal, por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção, preservar valores morais, espirituais, éticos, para preservar a família, que muitas vezes é atacada pelo vírus infeccioso ou infeccioso sistema mundano. É preciso tirar e quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Sinopse tópico 3,
Precisamos combater os ídolos domésticos de tempos atuais, assim como qualquer influência pagã nos lares. Muito bem. Vamos então à conclusão dessa lição. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais dentro de nossos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia. Que nós possamos glorificar a Deus. Por isso, os ídolos da autoridade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos para o questionário dessa lição, o ídolo na família. Por que Raquel furtou os ídolos de seu pai? É a primeira pergunta. Bom, vamos à resposta. Raquel furtou os ídolos porque não lhe dera herança. E naquela cultura, quem possuísse esse ídolo teria direito à herança do pai. Vamos para a segunda pergunta. Mica roubou alguém dentro de sua própria família. Quem foi essa pessoa? Bom, de acordo com Juízes 17, a mãe de Mica foi roubada pelo próprio filho. Vamos para o terceiro ponto. Por que Mica devolveu todo o dinheiro de sua mãe? O segredo aqui, Mica devolveu por causa das maldições que a mãe lançou. Então ele temeu, para não sofrer a maldição da mãe, decidiu devolver o dinheiro. Quarta pergunta, o que eram os terafins? Terafins são ídolos fabricados de madeira, pedra, barro, e são adorados como amuletos para proteção familiar e pessoal. Em vez de habitar na sombra do Altíssimo, alguns preferem ter ídolos. Misericórdia, né? Vamos para a quinta e última pergunta. Cite 3 exemplos de ídolos domésticos dos dias atuais. Bom, podemos citar até mais 3. Vamos lá, um carro. Um carro pode se tornar um ídolo. O dinheiro pode se tornar um ídolo. Um filho pode se tornar um ídolo. Ou uma filha. Um estilo de vida pode se tornar um ídolo em nosso lar. Cuidado com os ídolos da casa. Que a sua casa e a minha sejam purificadas. Na próxima lição, lição 5, nós vamos estudar o motim em família. Esses assuntos são interessantes, porque queremos proteger a tua casa contra os ídolos. Porque o ídolo, na verdade, traz espíritos de demônios. Paulo menciona isso em 1 Coríntios, capítulo de número 10. E eu vou ler para você que por trás do ídolo existem espíritos demoníacos. Olha só. Diz aqui, verso 19. 1 Coríntios 10. Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Paulo pergunta. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Mas olha o verso de número 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônio, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Cuidado para não oferecer nada a demônios de ídolos. Que Deus nos guarde, puros, santos, servindo e adorando a Deus em espírito e em verdade, e guardando-nos dos ídolos. Como João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Que Deus te abençoe. Pai, graças te damos por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa escola que nos ensina a guardar de ídolos e a melhorar o nosso relacionamento familiar. Abençoa a nossa casa, nossos filhos, nossa família,
Nós oramos e te agradecemos e colocamos em tuas mãos. Amém e amém. Deus te abençoe. Voltamos para a lição 5, motim em família. Amém.